Olá, minha galerinha, meus caros explicadores, fofuras da minha vida. Rebecca Perham falando. Então, vocês sabiam que eu ia pra creche? Provavelmente não, eu nunca mencionei isso antes. Faz sentido, já que mamãe e papai trabalhavam e largar a criança sozinha em casa é considerado, problemático. Agora eu sei que é difícil de acreditar, mas eu nem sempre fui esse ápice de fineza e maturidade que vocês conhecem hoje. Não. Quando criança, eu era uma pestinha. Por exemplo, a história da caixa. Lá na creche tinha uma sala de brinquedos e nessa sala tinha um cantinho escuro onde eles deixavam materiais de limpeza e afins. E um dia, enquanto a gente brincava, eu reparei que alguém deixou uma caixa ali. Grande o bastante para uma criança se esconder atrás. Existe um conceito que eu chamo de lógica infantil. É basicamente um nome para aquelas doideiras e lógicas absurdas que só fazem sentido na cabeça de uma criança. Por exemplo, quando eu vi aquela caixa, minha lógica infantil entrou em ação e eu disse: vou me esconder atrás dessa caixa pelo maior tempo possível e ver o que acontece. Eu sou um gênio. Então, quando os adultos deram as costas, eu me enfiei atrás da caixa e me abaixei, ficando completamente fora de vista. Eu devo ter ficado lá uma meia hora até a hora de brincar acabar e eles levarem todas as crianças para outra atividade numa sala diferente. Engraçado é que os adultos nem se deram conta de que eu não fui junto. Eu venci o sistema. Agora escuta essa. Levou uma hora inteira até um adulto voltar pra sala e começar a visivelmente procurar por alguma coisa. Nem imagino o quê. Mas onde será que eu deixei aquela criancinha? Devia estar aqui em algum lugar. Eu dei uma bisoiada por cima da caixa, mas aquilo findou sendo minha ruína. Ele me viu! Foi detectada! É claro que eu me encrenquei por essa. Eu claramente não era boa em me safar ilesa quando criança, como veremos na próxima história. Uma vez eles levaram um quadro branco na creche, e você só podia desenhar nele com supervisão de um adulto. Tá bem, eu não vou desenhar no quadro. Em vez disso, eu roubei um canetão verde enquanto ninguém tava olhando e comecei a decorar o meu rosto. Ei, eu não quebrei as regras, ok? Eles especificamente disseram pra não desenhar no quadro. Não falaram nada sobre a minha cara. Eu devolvi o canetão e virei as costas, mas fui imediatamente avistada por um adulto. Becca, foi você quem fez isso? Não. Alguém fez isso com você? Sim. Quem foi? Pipocas, eu não tinha pensado nessa. E eu honestamente nem pensei em culpar outra criança. Em vez disso, a boa e velha lógica infantil entrou em ação, e eu inventei uma desculpa infalível que com certeza me livraria dessa encrenca. Eu tava cuidando da minha vida, procurando algo pra brincar, daí a caneta veio e riscou na minha cara. Lacrei. Eu nunca vou entender como aquele cidadão se manteve sério. Mas lá fui eu pro castigo. Então, qual foi o seu delito? Perturbar o status quo. Uau, eu enfiei chiclete no nariz. Algo que eu ainda não mencionei é que a minha irmã Rachel também ia pra creche. E por ser 2 anos mais velha que eu, ela fazia parte do programa das crianças grandes, chamado Superstars. E eu tinha tanta inveja que eu comecei a chamar eles de super estúpidos. Arrasando nos insultos como sempre, Mini Becca. Mas uma coisa que sempre vai ficar marcada na minha memória é o dia que eu descobri que os Superstars tinham um Nintendo. E ainda mais, eles tinham Super Mario Bros. E aquela, fofurinhas, foi a primeira vez que eu vi um console de videogame. Eu achei que eu tava vislumbrando mágica. E aquela virou a única coisa que eu queria fazer na hora de brincar. Ir pra sala das crianças grandes e assistir eles jogando Super Mario Bros. Não se atreva a me dizer que gamers não são profissionais sérios. Eu já assisti a gente jogando videogame muito antes dos Pliers, Septicais e de pais do mundo afora bombarem na mídia. Mas quando acabava a hora de brincar, os funcionários da creche tinham que me arrastar aos gritos e pontapés pra longe da TV. Um dia, porém, eu tive uma ideia brilhante. Quando me tiravam da sala das crianças grandes e me jogavam com as outras criancinhas, eu começava a chorar e gritar que eu queria a minha irmã. E a única coisa que me consolaria seria poder ficar com ela na área das crianças grandes. Eu acho que os adultos não sabiam mais o que fazer, então me deixaram voltar pra lá. Castimboca, não é que deu certo? E é claro que eu fui direto pro Nintendo. As favas com você, mana, eu tenho videogames pra assistir. Mas não demorou muito para os adultos perceberem e eventualmente me tirarem de lá de novo. Quando eu tentei a mesma ladainha, eles disseram: Becca,
Você diz que quer a sua irmã, mas toda vez que você vai lá, você só fica vendo os videogames. Ok, me pegaram. Não dá pra negar uma acusação bem sólida. Ok, adulto, eu me rendo dessa vez. Mas um dia eu vou ser adulta. E eu vou assistir quantos videogames eu quiser. Não quer dizer jogar? Não. Eu guardei a melhor história pro final. Mesmo depois de entrar no jardim de infância, eu não escapei da creche. Porque um dos serviços que eles ofereciam era pegar as crianças na escolinha e levá-las de volta pra creche, onde os pais iam buscá-las mais tarde. Então todo dia eu não esperava pelos meus pais ou pelo ônibus escolar amarelo. Eu esperava por uma van branca. Isso soa muito errado quando eu digo em voz alta. Enfim, todo dia Rachel e eu nos espremíamos com os outros pirralhos e esperávamos nossos pais na creche. E essa era uma rotina da qual a nossa professora tinha ciência. Ela era uma boa professora e ela sabia como cada aluno devia voltar para casa. Então ela se certificava de que eu sempre entrava na van. Mas eu tava ficando meio entediada da rotina. E entra a lógica infantil de novo, porque vários dos meus colegas iam para casa a pé. E por algum motivo, eu decidi que aquele era o jeito bacana de ir para casa. Eu queria voltar a pé. Mas isso nunca ia acontecer com a senhorita Responsabilidade melando a operação toda. Então, como a capetinha que eu era, eu esperei até que tivéssemos uma professora substituta. Ok, toma sua carteirinha de aprendiz de gênio do mal, pirralha. Naquele dia, quando a escola acabou, em vez de entrar na van da creche, eu me escondi atrás de um pilar e esperei a van sair sem mim. Me admira minha irmã nunca ter dito nada. Ela deve ter pensado, bem, acho que ela morreu. Assim que a van partiu, eu saí andando. A minha casa ficava perto bastante para ir andando, menos de 1 quilômetro. Mas enquanto eu caminhava, eu me toquei de que a casa ia estar vazia, trancada, e eu não tinha chave. E eu devia ter pensado nisso antes. Tendo isso em mente, eu então tomei a decisão de ir andando de volta pra creche. Agora, eu sabia que o que eu estava fazendo era contra as regras, porque toda vez que eu via qualquer veículo branco vindo na minha direção, eu imediatamente ia para trás de uma árvore ou de um arbusto. Quando eu já estava tão perto que eu conseguia ver a creche, eu vi um carro que era definitivamente uma van branca se aproximando. E a única árvore que tinha por perto era mais fina do que eu. Então não só essa árvore não me esconderia o suficiente, mas quando eu pulei para trás dela, eu não pensei em colocar a árvore entre mim e o campo de visão do motorista. Então quando o funcionário da creche se aproximou, isso foi o que ele viu. Eu tô revogando a carteirinha de aprendiz de gênio do mal. Ele parou a van, me fez entrar e adivinha quem eu acho no banco de trás? A dedo duro que me entregou minha própria irmã! Como você pôde? Éramos como irmãos! Peraí.